Olá, galera, tudo tranquilo? Estamos aqui, né, em mais um encontro para a gente estar iniciando um novo conteúdo dentro da disciplina de clínica médica. Esse aqui já é o penúltimo, né, sistema que a gente vai tratar. Nós já estamos na reta final da disciplina. Esse já é conteúdo para a nossa última avaliação, que estará sendo realizada nos próximos dias. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Aparentemente as notas elas estão muito boas, né? E eu fico bastante contente com isso. E eu espero que tudo isso esteja contribuindo para o desenvolvimento de vocês. Hoje nós vamos estar falando, né, um pouquinho sobre o sistema endócrino, né? Que é um importante sistema do corpo humano, porque o sistema endócrino ele é constituído, né, por diversas glândulas. Ele é um sistema que tem em sua composição diversas glândulas, que a gente vai estar falando de algumas, mas não de todas, porque em algumas outras disciplinas essas glândulas elas são abordadas, né? E aqui a gente vai estar falando das principais, principalmente aquelas que estão mais presentes em afecções que estão relacionadas com o atendimento no setor de clínica médica. E a gente inicia, né, falando sobre o conceito geral, quando a gente fala, né, do sistema endócrino, como eu já disse, né, ele é constituído por glândulas, e essas glândulas, né, elas são responsáveis por fazer a secreção. Elas são responsáveis por fazer a secreção ou secretar, né, hormônios. E esses hormônios, eles funcionam basicamente como um combustível, vamos tentar associar dessa forma. Eles funcionam como um combustível que vai auxiliar, né, vão coordenar e regular outros sistemas do nosso organismo, ou seja, esse combustível, ele passa, né, determinadas informações, ele atua, né, para que outras partes do nosso corpo, que já não estão mais tão ligadas ao sistema endócrino, essas informações auxiliam, né, para que eles venham a atuar adequadamente. Claro que, quando a gente fala do sistema endócrino, esses hormônios eles podem ser secretados para outras partes do corpo, né, os ossos, os músculos, mas também eles podem ser secretados para outras glândulas, né? A gente vai ter uma glândula central que mais à frente, né? A gente vai estar falando sobre ela, que ela secreta um hormônio, que esse hormônio vai até as outras glândulas através da nossa corrente sanguínea e faz com que as outras glândulas elas funcionem adequadamente. Deixa eu afastar meu rosto aqui um pouquinho. E a gente vai ter, né, diversas glândulas, né? A gente tem o hipotálamo, a glândula pineal, a hipófise, a tireoide, que eu acredito que seja uma glândula já conhecida de vocês, né? Já é bastante comum a gente estar falando de tireoide no dia a dia, né? A gente tem o timo também, as suprarrenais, o pâncreas, o ovário, no caso das mulheres, e os testículos, no caso dos homens. E aqui a gente vai estar falando, né, um pouquinho sobre as síndromes endócrinas, que a gente pode ter, né, síndromes relacionadas com a hiperfunção. Deixa eu afastar de novo aqui. Síndromes relacionadas com a hiperfunção, ou seja, aumento excessivo da produção de hormônios, o que leva, né, a fazer com que a gente tenha algumas alterações funcionais em decorrência dessa secreção abundante, né, excessiva.
A gente também vai ter, né, a hipofunção. Cuidado para não confundirem hiper com hipo. E a hipofunção está relacionada com a diminuição dessa produção de hormônios. E também a gente tem outra síndrome característica, né, que é conhecida como ausência da resposta hormonal, ou seja, o hormônio ele não está fazendo o efeito adequado. E o sistema endócrino, a gente já viu, né, que é formado por diversas glândulas que, com o sistema nervoso, né, vão controlar muitas funções corporais, ou seja, é uma atuação conjunta. E o sistema nervoso, ele usa impulsos, né, elétricos, como a gente já viu, como elementos de controle, enquanto o sistema endócrino, ele usa substâncias químicas, que a gente chama de hormônios, né, que a gente já falou sobre eles. E os hormônios, eles são produzidos nessas glândulas e são liberados no sangue, como eu já comentei. Os tecidos, né, quando a gente está dentro do nosso corpo, cada tecido eles vão ter o que a gente chama de receptores, né, receptores específicos para hormônios. Ou seja, não é todo tecido, né, tipo um músculo, não é todo músculo que vai receber determinado hormônio. Cada um tem receptor específico, né? Com fechaduras em que a chave ela se encaixa adequadamente. Ou seja, hormônio X só vai se conectar à fechadura X. Hormônio Y só vai se conectar à fechadura Y. A gente nunca vai ter essa conexão diferente, né? Esse encaixe com hormônios diferentes. Algumas vezes, o tecido-alvo, né, do hormônio pode ser outra glândula endócrina, que tem sua produção e secreção de hormônio estimulada ou inibida, né? O exemplo disso é o hipotálamo. O hipotálamo, ele libera um hormônio, liberador de tireotrofina, né, que é o TRH, que estimula a hipófise a liberar a tireotrofina também, né, o TSH. Que por sua vez estimula a secreção de hormônios, né, pela tireoide, que são os hormônios T3 e T4, que vão controlar o metabolismo em todo o nosso corpo, né? As glândulas endócrinas, elas são controladas por mecanismos que a gente chama de mecanismos feedback. E deixa eu trazer um exemplo para vocês, né? Quando a gente fala desse mecanismo feedback, a gente avalia através da quantidade de hormônios, né? Vamos supor, hormônios da tireoide circulante vão regular as secreções do hipotálamo e da hipófise, né? Quando há diminuição da concentração sanguínea desse hormônio da tireoide, o hipotálamo ele vai aumentar a secreção de TRH, né? E a hipófise aumenta a secreção de TSH. E, consequentemente, a gente vai ter a repetição desses ciclos, né? Alguns hormônios eles têm padrões de secreção com variações que podem ser diários ou mensais. Por exemplo, as concentrações de cortisol, né, que é um hormônio do córtex suprarrenal, são altas de manhã e baixas no turno da noite, né? E os níveis de hormônios hipofisários, né, que são o FSH, que é o hormônio estimulante de folículo, e o LH, né, que é o hormônio luteinizante, eles aumentam e diminuem em padrões regulares mensais, né, controlando o ciclo menstrual. Esses hormônios eles atuam nos ovários, né, na parte de liberação, controlando o ciclo de menstruação. Eles vão ter uma concentração que dura em média um mês, né? Por isso que o ciclo menstrual da mulher ela tem geralmente esse período de duração. E outros hormônios eles circulam normalmente em quantidades muito pequenas, né? E são liberados em quantidades maiores em situações específicas, quando a gente tem alguma alteração, quando tem algum caso de necessidade. E aí a gente pode citar, né? A adrenalina, que é liberada das glândulas suprarrenais quando a gente tem alguma situação de estresse.
E agora a gente vai começar falando da glândula hipófise, né, que a gente chama de essa glândula é conhecida como maestro do sistema endócrino. Por que maestro, Rafael? Ela tem esse nome, né, porque ela é responsável por controlar, ela controla a produção hormonal das demais glândulas endócrinas. Lembram que eu falei que tem algumas glândulas que elas passam informações para outras glândulas? Justamente é o caso da glândula hipófise, que a glândula hipófise ela passa informação para outras glândulas, né, para ajudar, para controlar a produção hormonal dessas outras glândulas. E a glândula hipófise ela é dividida em neurohipófise, que a neurohipófise a gente vai ter, né, a produção de vasopressina, que é um hormônio antidiurético, a ocitocina também, que estimula a contração uterina, e também a ejeção de leite pela mama. A gente também vai ter, né, a outra parte da hipófise, que é conhecida como adenohipófise, e na adenohipófise a gente vai ter, né, hormônios que estimulam a tireoide, como a tireotrofina, a hormônios que estimulam a suprarrenal, como a adenocorticotrofina, os hormônios que atuam nos ovários e nos testículos, como folículo estimulante, ou luteinizante, né, que atua diretamente nos ovários, a prolactina, que atua na lactação, né, o, outros hormônios também bastante conhecidos. A gente tem o somatotrófico, ele é um fator, que ele é do fator de crescimento e também diabetogênico, e também a gente tem, né, algumas produções também de melanócitos que são responsáveis pela síntese de melanina. Outra glândula, né, eu acho que é a mais conhecida, como eu falei anteriormente, a gente pode citar a tireoide, né, que é uma glândula endócrina que regula o metabolismo de iodo no nosso corpo. Ele compreende a síntese, o armazenamento e também a secreção de hormônios tireóideos. As funções, né, estão relacionadas com o aumento do consumo de oxigênio pelos tecidos, aumenta a velocidade do metabolismo dos tecidos, né, de todos os tecidos, atua no crescimento e na maturação do esqueleto, aumenta a absorção de glicídios, que os glicídios, minha gente, nada mais são do que carboidratos, tá? E todo mundo já sabe, né, o que é que são carboidratos, são moléculas com estrutura formada por átomo de hidrogênio, e aí a gente vai ter diversos tipos de carboidratos, né, predominantemente de origem vegetal, que exercem uma função energética, que dão energia para o nosso corpo, e não vem muito ao caso. Provoca também, né, outra função é provocar a degradação do colesterol em ácidos biliares, e também a glândula tireoide, ela estimula a síntese de vitamina A, né, a caroteno. Aqui a gente tem foto, né, com a imagem da nossa não, né? Mas aqui a gente tem foto da tireoide, onde ela se localiza, né? Inclusive, em caso de hipertireoidismo, a gente vai conseguir, né, fazer a palpação da tireoide, né? A gente consegue sentir, em alguns casos mais graves, a gente percebe mesmo o hipertireoidismo, né, aparecendo sem a gente precisar palpar. Mas em outros casos mais iniciais, através da palpação, a gente consegue perceber alguma alteração na nossa glândula tireoide. Outras glândulas também, bastante que a gente vai comentar, né? É a paratireoide, né, que é uma glândula que essencialmente regula o metabolismo dos ossos por meio do hormônio paratireoide, né, o qual mantém a relação hormonal entre o cálcio, prestem atenção aqui, entre o cálcio do sangue e do esqueleto, ou seja, as glândulas paratireoides, elas têm essa função de controlar essa relação, né, entre o cálcio presente no sangue e o cálcio do esqueleto, né, que a gente sabe que os nossos ossos precisam de cálcio.
E as funções, né? O que é que ela faz? Como é que ela atua para poder controlar, para poder regular essa relação? Nos rins, nos rins, os hormônios liberados, né, pela paratireoide, eles vão diminuir a eliminação de íons cálcio pela urina. Ou seja, essas glândulas, né, elas têm uma importante função para o nosso organismo, uma vez que, se a gente não tivesse essa regulação da eliminação do cálcio nos rins, a gente poderia ter, né, um problema, né, bastante característico que poderia ser, né, a eliminação excessiva de cálcio pela urina e, consequentemente, a gente tem uma deficiência de cálcio no nosso corpo. Aí o que é que ocorre? A gente vai ter esse controle por essas glândulas para que a gente não tenha desperdício, né, de cálcio, tendo em vista a necessidade pelo nosso corpo, né? Nos ossos, esses hormônios eles aumentam, né, a quantidade de íons cálcios para o plasma sanguíneo, né, quando há necessidade. E no sistema digestivo, eles vão ajudar na absorção de cálcio no quimo, né, que vai ajudar com que a nossa concentração de cálcio no nosso organismo eles se mantenham adequados. A gente também vai ter a glândula suprarrenal, a gente falou da paratireoide, agora a gente vai falar da suprarrenal, que é uma glândula com dualidade anátomo-funcional, ou seja, representada pela medula e pelo córtex, né? E a medula, né, é responsável pela secreção de dois hormônios. A gente tem a adrenalina, que aumenta a contração do músculo cardíaco, aumenta o fluxo de sangue, né, para os músculos, o cérebro e as vísceras, e também aumenta a quantidade de glicemia. E a gente tem a noradrenalina, né, que aumenta a resistência vascular com a elevação da pressão sanguínea, né, da nossa PA. E aqui a gente tem, quando a gente fala da adrenalina, a gente pode ver que em algumas situações, né, principalmente situações de estresse, a gente vai ter, né, aumento também dos batimentos cardíacos, né, que é em decorrência das contrações do músculo cardíaco, gera, em consequência, o aumento, né, do número de batimentos cardíacos. E esse aumento da glicemia, ele se dá pela conversão, né, de glicogênio em glicose no fígado, mas não se preocupem que eu não vou estar perguntando nada sobre isso. E o córtex, né, a gente falou da medula, e o córtex também ele é responsável pela secreção de glicocorticoides, né, que a gente cita, né, o cortisona e a hidrocortisona, que são proteínas que aumentam o catabolismo e inibem a síntese. Também aumentam, né, a síntese de glicose pelo fígado, atuam no mecanismo de defesa, né, de organismo e no estresse, e também eles vão antagonizar, ou seja, fazer uma ação contrária à ação da insulina. E a gente também tem, né, as mineralocorticoides, né? Eles vão regular o equilíbrio eletrolítico do nosso corpo. Aqui a gente tem, né, a imagem das suprarrenais. E aqui a gente tem os rins, a gente tem a artéria renal, né, que é essa vermelhinha, a veia cava inferior, a aorta. E a gente também, né, tem a glândula pancreática, que é uma glândula, né, com capacidade de secreção mista, com funções endócrinas ou hormonais e exócrinas ou digestivas. Quando a gente fala de exócrinas, né, a gente está falando de secreção de suco pancreático, né, que é a água
eletrólitos, bicarbonato de sódio e enzimas proteolíticas, e endócrinas, né? A gente está falando das ilhotas de Langerhans, que são responsáveis pela secreção de insulina e de glucagon, que ajudam, né, a controlar os níveis de glicose no nosso organismo. E a gente tem as outras glândulas, mas ovário, testículo, a gente acaba discutindo, vocês acabam discutindo em outras disciplinas para não se tornar tão cansativo. Eu coloquei essas glândulas aqui, que são as glândulas que eu vou cobrar a vocês nas nossas avaliações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.